Por que o governo está tão confortável em derrubar uma reunião da CCJ se quer fazer tramitar a PEC do ajuste de gasto? A resposta é muito simples, eles estão dando um golpe. O Brasil está navegando por águas perigosas, onde supostos defensores da democracia operam às sombras contra os princípios democráticos no coração do país. Em meio a essa trama obscura, a PEC 3/2023 surge como uma ameaça aos desejos de Lula, conferindo ao Congresso Nacional o poder de autorizar transações financeiras para instituições controladas pelo Estado, fechando portas para a possibilidade de recursos fluírem para países como Venezuela e Cuba. Nesse contexto, a base governista se opõe firmemente à fiscalização e autorização do parlamento de recursos para regimes estrangeiros, como defende Lula. Por outro lado, uma aliança suspeita entre Lula e Arthur Lira usurpa a competência da Comissão de Constituição e Justiça. Rolou até uma ameaça velada. Ou a CCJ aprova as medidas governamentais, como o tão polêmico ajuste fiscal, ou o governo e Arthur Lira levariam a proposta diretamente para a votação no plenário da Câmara dos Deputados. Uma verdadeira aberração. Veja o embate entre os parlamentares diante desse golpe na CCJ, orquestrados por Lula e Arthur Lira, revelando um quadro perturbador. Presidente Carol, a PEC 3 sobre a autorização legislativa para a concessão de empréstimos internacionais. Bom, presidente e senhores e senhoras deputados e deputadas, eu quero reafirmar que esse é um tema que foi exaustivamente debatido aqui na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, reforça o papel do parlamento no que diz respeito ao controle dos financiamentos concedidos por bancos públicos, como, por exemplo, Banco do Brasil, BNDES, envolvendo países estrangeiros. O Brasil viveu, ao longo dos governos do PT, especialmente, momentos de, eu diria, críticos e de terror, pode-se dizer também, porque concedeu empréstimos, ao meu ver, sem prioridade efetiva e sem levar em consideração os interesses do nosso país, como o exemplo, o metrô de Caracas, na Venezuela, também o Porto de Mariel, em Cuba, projetos fracassados, países que depois calotearam o Brasil, e a gente entende que há a necessidade de que o Brasil possa rever essa política de empréstimos internacionais. Concessão de empréstimos para investimentos em infraestrutura, envolvendo muitas vezes até empresas brasileiras, é necessário que o parlamento opine e possa participar dessa autorização legislativa. Então, eu entendo que é fundamental a apreciação da PEC 3, de nossa autoria, com respaldo amplo de significativa participação da Câmara dos Deputados, deputados e deputadas, e, evidentemente, dando uma resposta à sociedade brasileira, que quer ter o controle, e exercerá esse controle por meio dos seus representantes legítimos no Parlamento brasileiro. Então, do Rubens Pereira Júnior. Presidente, ontem teve a possibilidade de fazermos um acordo com duas extrapautas, a do BNDES e, inclusive, da PEC do ajuste fiscal. E o acordo não prosperou. Por não prosperar o acordo, é que entendo que este extrapauta, que não estava até então mencionado, deputado Mendonça, não deva entrar. E nesse caso específico não é algo que seja urgente, que tenha um prazo. E discordando aqui do parlamentar, todos nós sabemos o que o BNDES fez no nosso país, senhora presidente. Principalmente o governo Lula e Dilma. Foram prejuízos de bilhões aos cofres públicos da nação brasileira. Em vários países. Ora, falar em investimentos fora do nosso país para dar prejuízo, onde tem o Nordeste aí que ainda é abastecido com carros-pipas, uma dificuldade enorme. Então a oposição tem compromisso com o parlamento, tem compromisso com o povo brasileiro, orienta sim. Nós não concordamos, a nossa posição é contrária, né, ao requerimento e vamos votar obstrução, presidente. Obstrução. Como orienta o... Ora, todos nós sabemos que uma PEC ela tem duas etapas de tramitação nas comissões. Primeiro ela vem para a CCJ,
onde é avaliada a admissibilidade da PEC. A admissibilidade da PEC significa a verificação de que a PEC não contraria as cláusulas pétreas da Constituição. Porque, obviamente, que uma PEC, como o nome já diz, é uma proposta de emenda à Constituição, já está modificando a Constituição. Mas existem cláusulas na Constituição que não podem ser modificadas, as chamadas cláusulas pétreas. Então, quando nós aqui fazemos a admissibilidade de uma PEC, o que nós estamos verificando, naquele momento, é se a PEC não fere nenhuma cláusula pétrea. Ultrapassada essa fase, então é criada uma comissão especial, e essa comissão especial se debruça sobre o tema da PEC, sobre o mérito da PEC. E aí os partidos, cada partido indica os seus representantes, vamos ter um debate na comissão especial, onde nós vamos tratar do mérito da PEC. Ora, são fases absolutamente distintas. E, portanto, a apensação ela só pode acontecer de acordo com a equidade dessas fases. O que é que decidiu lá atrás, e justamente numa questão de ordem formulada pelo então deputado José Genuíno, o que é que decidiu o presidente Luiz Eduardo Magalhães? Que o apensamento de PECs é possível desde que, primeiro, versem sobre temas conexos, que os temas tenham conexão, que sejam temas relacionados. Em segundo lugar, para haver o apensamento da PEC, é necessário que estejam na mesma fase de tramitação. Ou seja, ambas ainda não passaram pela CCJ. Não passaram pela CCJ, tudo bem. Pode haver o apensamento das PECs e elas vêm apensadas para serem apreciadas conjuntamente na CCJ. É uma possibilidade. Qual é a outra possibilidade? As duas PECs já passaram pela CCJ, têm conexão de temas e, ao invés de se fazer uma comissão especial, fazer duas comissões especiais, faz-se o apensamento e a PEC é submetida a apenas uma comissão especial que vai analisar o mérito. Lembrando que ambas as PECs, nesse caso, já terão passado pelo crivo da admissibilidade. Então, essa é a lógica. É proibido fazer o apensamento de uma PEC que já passou pela comissão especial por outra que não passou na comissão especial, por um motivo óbvio. Imagine, nós aprovamos aqui uma PEC, vimos que essa PEC não contraria nenhuma cláusula pétrea, e ela já está pronta para iniciar na comissão especial. Aí tem uma outra PEC aqui que está tramitando, e essa fere a comissão a cláusula pétrea. Aí nós fazemos o apensamento, a PEC que está aqui, que é uma PEC anticonstitucional, que fere uma cláusula pétrea, ela pula a Comissão de Constituição e Justiça, que faria essa verificação, e vai ser apensada a uma PEC que já está em outra fase. E isso tiraria da CCJ a sua função, que é uma função constitucional e obrigatória, de fazer a verificação de admissibilidade da PEC. Geralmente PECs de interesse do governo, PECs que querem aprovar a toque de caixas, PECs que não querem submeter pela pressa a CCJ, e com isso tira a nossa função, eu repito, função constitucional e obrigatória de fazer a verificação de constitucionalidade. Então, quando eu vejo hoje o governo não topar o acordo, alguma coisa há de estranho nesse procedimento. Eu quero alertar a população brasileira e a imprensa que está acompanhando para olhar o painel e interpretar o painel sobre o que está acontecendo na Comissão de Constituição e Justiça. Isso é grave. O governo, o PT, o PCdoB, PSOL e Rede estão obstruindo. O governo apresentou extrapauta para começar a tramitação da PEC do corte de gastos na CCJ, que é onde deve começar a tramitação. Pois muito bem. Se eu, agora, pela liderança do União Brasil,
decida orientar a obstrução, ou se o PL, partido de oposição, decide orientar a obstrução, cai a CCJ agora. A decisão de derrubar a CCJ agora é da oposição. Por quê? Porque o governo está obstruindo. Por que o governo está obstruindo? Porque, olha lá, deputado Rubens me provoca, derruba. Por que o governo está tão confortável em derrubar uma reunião da CCJ se quer fazer tramitar a PEC do ajuste de gasto? A resposta é muito simples, eles estão dando um golpe. Eles vão pular uma tramitação. É golpe, sim, senhor deputado Rubens. Devido ao processo legislativo, é direito de minoria, é direito de oposição. E é isso que vossas excelências estão tratorando. Porque se não importa para vocês se a CCJ cai hoje, significa que vocês não querem votar a PEC do ajuste na CCJ. O que significa que já fizeram um acordo com o presidente Arthur Lira para tratorar o regimento da casa, tratorar a Constituição e pular a CCJ na tramitação da PEC. Isso é ilegal, é inconstitucional. Agora, qualquer partido do centro da base do governo ou partido de oposição que oriente a obstrução derruba a reunião. Qual que é o interesse do governo de derrubar a reunião? Eles não precisam mais de CCJ. Mas se a CCJ não serve mais nem para analisar a PEC, a gente está fazendo o quê aqui? Fecha. Economiza dinheiro. A gente está vindo aqui para a reunião da CCJ fazer o quê? Não serve mais para analisar a constitucionalidade de PEC? Ué, não tem mais controle preventivo de constitucionalidade. A Câmara aprova o que quiser. Vamos então revogar o artigo da Constituição que diz que não pode tramitar proposta tendente a abolir direito ou garantia fundamental. Então acabou a CCJ, não serve mais para nada. Acabou qualquer uso para a comissão, que o governo já fez o acordo com o Lira vai levar direto para o plenário. A gente está aqui brincando, sendo feito de palhaço. Este acordo não será possível. Sendo assim, o prazo desejado pelo governo, que é de votar esta matéria até o dia 18, fica inviabilizado de ser concluído a partir da CCJ. Diante do exposto, senhora presidente, não faz sentido mantermos o requerimento de extra-pauta. O desejo do governo é votar esta matéria do ajuste fiscal até o dia 18 de dezembro no plenário da Câmara dos Deputados, para que o Senado, se assim desejar, também possa apreciar a matéria. Por isso, presidente, peço então a retirada do requerimento de inclusão extra-pauta dessa matéria na CCJ na manhã de hoje. Quero destacar que há outros precedentes regimentais que garantem a tramitação desta PEC, mas não é uma decisão que cabe nem a mim, nem a CCJ, e que, portanto, esse debate, nesse momento, seria infrutífero. O pedido que eu faço a Vossa Excelência é retirar o requerimento extra-pauta. Eu posso contraditar o deputado Rubens? Eu queria fazer um alerta à Vossa Excelência e aos membros dessa Comissão de Constituição e Justiça, que, com todo respeito ao deputado Rubens, as palavras dele deixaram no ar uma ameaça velada. Peraí, calma, deixa eu desdobrar, Rubens. Que é de que, se porventura a Comissão de Justiça não aprovasse a inversão de pauta, a inclusão e o acordo para abdicarmos do pedido de vistas, o governo adotaria, com a anuência da presidência da Casa, um rito que é absolutamente antirregimental e anticonstitucional. Ou seja, o que está sendo anunciado pela liderança, no meu entendimento, me permita, se porventura eu entendi errado, eu gostaria de ser reinterpretado, Vossa Excelência reinterpretar a fala, porque está claro que o governo vai querer passar por cima da CCJ, levar uma PEC para o plenário, uma proposta de emenda à Constituição, o que é uma aberração regimental e constitucional. O rito, presidente, eu pediria a Vossa Excelência que pudesse zelar pela tradição, pelo espaço regimental da mais tradicional e importante comissão temática dessa casa, que é a Comissão de Justiça. Toda PEC precisa passar pela admissibilidade pela Comissão de Justiça.
O governo já demonstrou que não tem força para aprovar aqui na CCJ essa PEC 45. E depois da Comissão de Justiça, tem que obrigatoriamente seguir para uma comissão especial. Essa comissão especial tem um prazo máximo de 40 sessões e um mínimo de 10 sessões para emitir parecer. Então, o governo está dizendo claramente que vai passar por cima da Comissão de Justiça e passar por cima da comissão especial, o que é inaceitável. A gente tem que protestar. A Comissão de Justiça não pode aceitar isso. O parlamento não pode se submeter a isso. Eu não estou falando pelo fato de ser um deputado independente e num posicionamento de oposição, não. Independentemente do governo de plantão, é o zelo pelo rito. Teve um parlamentar que disse que aqui na casa está virando pior do que, sei lá, o quê. Não dá nem para comparar. Presidente, o que nós queremos é discutir as pautas que interessam ao país. Fico abismado de ver o colega da esquerda se posicionar em dizer que não é um assunto que deveria ser tratado neste momento nessa CCJ e que teriam coisas mais importantes a serem tratadas. Até parece que o dinheiro que é do povo brasileiro não é importante o povo saber e ter o controle para onde esse dinheiro vai. Porque em governos passados da esquerda, onde inclusive estava Dilma e o atual presidente da República, foi quando foi afundado esse país exatamente com obras bilionárias em países vizinhos, inclusive comunistas, e que tiravam os nossos recursos quando os nossos estados estão afundados aqui na educação, estão afundados na saúde, com os hospitais, as pessoas jogadas nos corredores sem ter sequer espaladrapo para se beneficiar num curativo, com a nossa infraestrutura das nossas estradas todas esburacadas, com pontes por fazer e pontes por terminar, aí nós temos que estar fazendo empréstimo para países vizinhos que não pagam, como foi feito para o Porto Mariel em Cuba, a hidrelétrica de São Francisco no Equador, metrô na Venezuela, ponte na Venezuela, quando nós temos capitais que nem sequer tem metrô, porque o dinheiro é mandado lá para fora para lavagem de dinheiro, porque as empresas que são usadas são exatamente, colega, aquelas que estavam na Lava Jato e que agora já estão se beneficiando novamente. E não se espantem se essas mesmas empresas agora, através do Supremo, receberem, além das multas que foram retiradas, receberem o dinheiro que elas devolveram, roubados do povo brasileiro, devolverem a essas empresas. Então, com certeza nós somos contra a retirada e o próprio Congresso tem que ser, sim, a instituição que se soma com a Câmara e o Senado, que são as maiores representações populares desse país, para que possa definir e dar o aval final de empréstimo bilionários para fora, para qualquer tipo de obra que seja em outro país. É um desastre atrás do outro. Nós estamos num tempo econômico pior do que a pandemia. Tudo pelo desastre de governança que é o governo Lula. E agora traz um pacote fiscal que maltrata os mais pobres. Eu quero ver deputado do PT, principalmente, chegar, olhar nos olhos dos trabalhadores brasileiros e dizer que eles vão reduzir o salário mínimo, que eles vão fazer acordo no BPC. Ajuste fiscal nas custas dos trabalhadores brasileiros. Vai mexer com os aposentados. Gente, que tragédia nós estamos vivendo. A turma do faz o L tá perdendo os cabelos de arrependimento. Que projeto desastroso é esse? Nós estamos vivendo um momento de inflação, gente. E esse governo está causando inflação no nosso país. E a inflação, deputados, é o imposto que mais prejudica o mais pobre. Porque a pessoa que não tem condições de colocar o seu dinheiro em fundos de rendimentos para compensar a inflação, vê o seu dinheiro cada vez com menos poder de compra. Aquela feira que você fazia no supermercado antes está cada vez menor, porque o leite está mais caro, porque o arroz está mais caro, porque o feijão está mais caro. A picanha tão prometida pelo governo
Está mais cara. A cerveja está mais cara. Então essa enganação que você vai comer um churrasquinho de picanha com a gordurinha, na farofinha com cerveja, era conversa para boi dormir. A incompetência está fazendo com que esse país caminhe para um desfiladeiro. Está indo para o buraco. Dólar batendo recordes, fuga de capital, inflação nas alturas e as pessoas mais humildes cada vez tendo mais dificuldade. E esse pacote fiscal chega para coroar um governo que veio sem saber para onde iria, sem nenhum projeto de país, sem um projeto de Estado, está mostrando agora a sua face, que é a face da incompetência. Mas, presidente, falando agora sobre o projeto do BNDES, eu estou aqui com algumas reportagens, para a gente recordar também é viver. Porto de Mariel, com área 50% vazia. Cubanos esperam a ajuda do irmão Lula para atrair empresas brasileiras. Venezuela e Cuba ainda devem 529 milhões de dólares ao Brasil de empréstimos do BNDES. Lula defende empréstimos a países que deram calote de 5,2 bilhões ao Brasil. Se isso não for argumento suficiente para que o Congresso Nacional se torne um freio dessas loucuras, dessa insanidade de levar o dinheiro brasileiro para países que estão dando calote ao nosso país, eu não sei mais o que é democracia. A tentativa de desviar recursos públicos para ditaduras, como ocorreu no passado, desperta indignação e revolta. Essa trama de interesses obscuros ecoa um alerta contundente sobre o destino dos recursos públicos e os limites éticos que estão sendo transgredidos em nome de conivências políticas duvidosas.